intervalo por quê? Porque ele tomou um cartão porque estava reclamando exatamente do que ele está falando aí. O lance confuso do primeiro gol do Fluminense, o bandeirinha assinala a falta, o juiz não apita e o Thiago Silva põe a mão na bola para cobrar uma falta que não foi apitada e aí sai o gol. Tudo bem que aconteceu um monte de coisa, né? Do passe de calcanhar do Ganso, teve inocência do Sabino, mas o fato é que o São Paulo perdeu e aí a impressão é que dá que a data FIFA chega em boa hora, ou não, Arnaldo? Sim, eu acho que por diversos aspectos. Essa questão da arbitragem, né, Tironi, eu acho que me chamou mais atenção a coletiva do Zubeldia sobre a arbitragem, sobre a reclamação, e ele falando que ele não vai mais reclamar, né? Ele não foi advertido. Porque ele se considera marcado e tudo mais, e falou, e aí a questão, ele repete o que o Rafinha falou, se o capitão pode falar, enfim, acho que existe primeiro uma certa dúvida, né, entre os capitães e comandantes dos times sobre essa nova determinação. O ponto mais curioso é aquele jogo do Internacional com o Cruzeiro, em que o Internacional fica trocando o capitão. Agora é o Massini, agora é o Vessone, agora é o Tironi, porque estava todo mundo amarelado, né? Para poder falar com o árbitro. O lance é isso que você explicou, né? O que origina o gol. Ele tinha dado a vantagem. O Thiago Silva não percebeu. Ele viu o bandeira, pegou a bola com a mão e bateu a falta. Se o cara faz isso, pela regra, se o cara faz isso dentro da área, é pênalti, né? Dentro da área dele. Esse é o lance, tá aí o lance. Então o juiz não apita. Isso. E o Thiago Silva põe a mão na bola para parar a bola, para bater uma falta que não foi apitada. Exatamente. Isso, né? Foi isso que aconteceu. Enfim, arbitragem à parte. Ele põe a mão na bola é falta. Pois é. Assim, é claro que... O curioso... isso não é o... É uma filigrama, entendeu? É uma filigrama, mas é a regra, né? E o curioso, o VAR chama... Não é uma filigrama, é um erro, é um erro inacreditável. Cara. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Parei, pô. No seguinte sentido. Não é. O São Paulo tomou o gol, isso é outra questão. Tudo bem, o time tá desatento, beleza, a gente pode discutir isso depois. Não, é que mas assim... tendo o VAR, o cara... Ele foi ao VAR? O assistente sinaliza. Ok, o árbitro... dá vantagem. Deixa rolar. O Thiago Silva pega a bola com a mão, parou. Não, claro, a regra é regra, isso não se discute. O que eu quero dizer que é choro, que devia ser anulado... Isso aí, cada um que faz a leitura que isso não significou que o São Paulo tomou o gol por causa disso, apesar da desatenção dos jogadores. Ninguém falou parou e o cara vai lá e faz na origem do gol. Mas na época do VAR, o Caleri... Claro, o VAR que olha tudo, olhar isso. O Caleri envolvido... O Thiago Silva bate a falta. Pelo amor de Deus. E o árbitro, em questão... Aí que tá. Chega a ser cansativo, né? O árbitro em questão, ele não poderia ser escalado para esse jogo, né? O Paulo César Novelli. Sim, é o cara do árbitro lá do... O cara acabou de apitar o jogo Goiás e São Paulo em Goiânia, teve a confusão, ele expulsou o Zubeldia depois do jogo, quando todo mundo invadiu o campo. É o mesmo árbitro. O Zubeldia volta à disposição, tem o mesmo árbitro. O que o Zubeldia falou? Eu não vou nem olhar para a cara do árbitro, senão o cara vai me... Né? Então, a escala é ruim. A escala é ruim para esse jogo. Você tem N árbitros para apitar Fluminense e São Paulo. Não usa Novelli. Mas aí alguém precisa fazer o que o Bandeirinha fez, né? No São Paulo. Alguém precisa levantar... Mas São Paulo não faz nada, assim, opa. São Paulo, nesse aspecto, intervalo entre jogos, escala de arbitragem, esquece. Tanto que, e aí, acho que o Zubeldia... Por isso que eu vou à coletiva do Zubeldia. Porque a comissão técnica, pelo que eu entendi, também vai tirar o pé. Então vai sobrar para os jogadores. Porque a direção não faz nada, né? Nessa situação toda. A direção não faz nada, há controvérsias, mas vamos nessa. Não, faz muito pouco, né? Bom, não faz... Foi a CBF pedir a cabeça do Marcelo de Lima Henrique e depois que ele pediu pro Marcelo de Lima Henrique, não, uma arbitragem absurda, aliás, pediu com razão, mas pediu para não ter o Marcelo de Lima Henrique mais nos árbitros do São Paulo. A CBF disse, não vou fazer isso, tá? Só que o cara ficou 6 jogos fora da escala. Coincidentemente, depois que o São Paulo foi à CBF pedir que o árbitro não apitasse mais jogos do São Paulo. Então, essa é uma questão que precisa colocar, porque senão aí fica... o São Paulo se movimenta assim, poderia fazer de outra forma, ok. Eu até entendo o que o Arnaldo está falando, de pedir que só árbitros melhores, os Hilton Pereira da vida, tá faltando no jogo. Tá faltando, como a gente falou, ia fazer... Lembra que eu falei?
O Wilton Pereira apitou São Paulo e Vitória, por pressão do Vitória. O Wilton Pereira podia ser o árbitro de São Paulo e Atlético e Fluminense e São Paulo. Não, vai essa turma aí, né? É só detalhe, né? E o São Paulo é um clube como o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e tudo mais. Eu acho interessante e acho que é correto o São Paulo, do presidente, passando pelo técnico e pelos jogadores, não ficar se apoiando só em arbitragem quando perde um jogo de futebol. O que normalmente acontece no Brasil. Posto isso, acho que ontem ele tentou, Zubeldia, uma coisa diferente, que era o William Gomes, né, como Ferreirinha e o Lucas no meio, como muita gente estava pedindo no São Paulo para ter um time mais rápido. E funcionou no banco, né? Luciano no banco. Funcionou no início da partida. O William Gomes, mesmo tendo tomado já um catiripapo do Samuel Xavier na primeira, sido jurado lá, porque o moleque faz parte do aprendizado, é assim que acontece com o Estevão, tá, os caras. O Fluminense só tem jogador, né? O Fluminense joga dessa forma, na imposição também. Em relação à arbitragem, muito, né? São jogadores muito experientes. Acho que ele foi bem. Chutou uma bola na trave e tal, não sei o quê. E aí tem o gol. A partir do gol, o jogo muda e o Fluminense se acerta, né? O Zubeldia mexe 3 no intervalo. De novo, o São Paulo tem 20 minutos bons. De novo, o William Gomes quase faz o gol de empate. E aí o Mano, que tem feito um trabalho ótimo, mexe no time de uma forma que, por exemplo, o Diniz não faria. Tal. Ele tira o centroavante autor do gol, ganhando por 1-0 e põe todo mundo atrás, né? E aí equilibra o meio de campo e o Fluminense domina novamente o jogo. Eu acho que a questão agora, o São Paulo tem uma semana muito ruim em termos de resultados, está tentando inscrever 2 jogadores hoje, e se o Flamengo não está conseguindo lidar com 3 frentes, o São Paulo não vai conseguir lidar com 3 frentes, certo? A questão é que o que fazer nessa parada para que a prioridade seja atendida. E para mim a prioridade é o jogo do Botafogo pela Libertadores. São mais 3 jogos fora na sequência. Atlético, volta da Copa do Brasil. Cruzeiro, confronto direto do Brasileiro, mesma posição, em Minas. E Botafogo. Então a temporada do São Paulo está meio linkada nesses 3 jogos fora. Ele pode, de repente... não digo que o jogo do Cruzeiro, uma derrota, tire as chances do São Paulo de brigar pelo G6, G4, mas complica. Ele pode estar eliminado da Copa do Brasil e se comprometer muito para o jogo da volta contra o Botafogo, se não conseguir fazer a melhor estratégia. Ontem, curiosamente, Tironi, eu acho que a melhor estratégia não era jogar com os principais jogadores nesse jogo. Pelo desgaste emocional, pelo desgaste físico. E aí, os principais, o Luiz Gustavo foi muito mal, o Lucas foi mal, o Caleri foi mal, porque os caras, o Rafinha foi mal, porque os caras estavam completamente... Os caras jogaram uma decisão na quarta-feira, depois do negócio de Montevidéu. Alguns foram para Montevidéu por enterro do esquerdo. Talvez ontem um pouco o arriscar com um time mais fresco, mesmo que fossem vários reservas, como aconteceu no jogo com o Palmeiras, por exemplo, talvez fosse melhor do que colocar a tropa de choque. Não fez, porque tem 11 dias pela frente, falou, vou para a última arrebentação e todo mundo descansa depois. Eu imagino o mesmo raciocínio do Tite, né? Deu no que deu. Né? Então, eu acho que não é uma decisão fácil, porque se você toma... E aí, o último ponto, eu acho que o Massini falou isso no começo, o Rafael tá mal. Sim. E um time tá em 300 com o goleiro tá mal, é um problema. Só que o reserva dele não é o Carlos Miguel. O reserva dele não é o Carlos Miguel, né? Isso tem o Rafael levar em consideração. Falhou clamorosamente contra o Palmeiras, falhou contra o Atlético. Falhou, sim. E falhou ontem clamorosamente no gol do Keno, quando ainda tinha... né? Então é uma situação... muito se atribui à queda do Rafael, à convocação para a seleção. Agora tem toda essa tensão em relação ao Lucas, né, que foi convocado na sábado, né, pelo Dorival. Falei que o Lucas ia ser convocado. Falei para vocês aqui o tempo todo. Lucas vai ser convocado, Lucas vai ser convocado, Lucas vai ser convocado. Lucas foi convocado. Então tem isso, tem a pausa, mas a pausa sem alguns dos principais jogadores que estão servindo as seleções, o Bobadilha, o Ferrarese e tudo mais. A ver. Na outra situação da pausa, o São Paulo vinha bem, a pausa fez mal.
né? Foi aquela sequência Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. No jogo contra o Vasco, o Zubeldia mudou o leme. Mudou o sistema e tal. Eu acho que o Zubeldia vai ter que tentar uma outra cartada para a sequência. Aí pela frente, o time que ele encontrou já tem problemas, o Ferreirinha se machucou, etc e tal. Então tem reforços chegando. Mas ele está encontrando soluções, né? Ele está encontrando soluções. O resultado, o menino. Assim. No segundo tempo também mudou bastante o time, assim. Então, mudou peças. Mas vamos lá, o jogo é contra o Cruzeiro, não é contra o Galo. Esse é o jogo. Mas então, né, Marcinho? É a mesma coisa. Na prática então, não é, né? É que nem o Flamengo. Próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia, é contra. Tá, mas vamos lá. O Flamengo tem um monte de jogador. Outra isso. O São Paulo não tem. Não os tem. Então vamos lá. Mais ou menos, né? Então, mas não os tem. Senão ele não teria feito essa loucura que ele fez. De botar os caras o tempo todo. Se ele tivesse segurança... Uma conversa até então, né? Uma conversa que se coloca aí sobre... poderia ter mudado o time e tal, mas uma conversa que vem sendo colocada há bastante tempo, vou tirar a palavra, é que não tem um reserva do São Paulo que esteja pedindo passagem. Para falar, bom, agora então a gente vai trocar... Então, mas é um pouco como o Massini falou, né? O William Gomes mostrou alguma coisa, o Marcos Antônio mostrou alguma coisa. Está contratando 2 jogadores agora, né? O elenco também vai ter os zagueiros, tem uma quantidade de zagueiros considerável, né, de bom nível. Então, acho que ele acaba com a desconfiança do Sabino. Trabalho dele. Sim. Entendeu? Então, para mim, o jogo contra o Galo, claro, vale. O São Paulo pode reverter. Tá mais próximo ganhar um título do que no Brasileiro. Mas, olhando para o nível dos confrontos, o São Paulo não pode ir para 7º, 8º lugar no Brasileiro. Mas é assim que vai ser, né? Já dá para antecipar que ele vai jogar tudo contra o Atlético. O Inter fala para o jogo do Cruzeiro é mínimo. Não sei nem se vai ficar em Minas, talvez. Belo Horizonte. É quarta e sábado, é isso? Não, quarta e quinta, 21h45 e domingo. E depois já é o Botafogo no Rio. Então o jogo do Cruzeiro... Tem até já alguns jogadores suspensos. Só um detalhe, o Vessone gosta muito disso, toda vez que acontece, porque os clubes brasileiros são pouquíssimos transparentes, né? O Belgrano anunciou agora o empréstimo do Santi Longo, volante, para o São Paulo, né? Que é um dos jogadores que o São Paulo está contratando nesse último dia de janela. O outro é o Jamal Lewis, que o Tirone adora. Norte-irlandês, ambidestro, então o Gingá que está convocado para a data FIFA, tem que voltar para a Irlanda do Norte hoje mesmo, então ele tem que o cara ser inscrito, nice to meet you e volta, entendeu? O Belgrano, no post oficial, vale a pena ir no Instagram para ver ponto a ponto da contratação. Préstamo com cargo de $300 mil até 1 de 9 de 2024 até 29 de 8 de 2025. Monto variável, que é por causa de até 30 de 6 de 2005, de $200 mil. Opção de compra por 80%. É linha a linha, valor por valor, porque aqui ninguém fala nada, você nunca sabe para onde vai. Então, o Belgrano está fazendo um serviço aqui de utilidade pública. Então ficou mostrando... quanto? $1 milhão? Até... Empréstimo de $300 mil até agosto do ano que vem. Então, um empréstimo de um ano, $300 mil. Barato. Opção de compra de 80% dos direitos por $1.800.000. Barato. Guardando as proporções, ele é um jogador, ele é o capitão do Belgrano. Estava jogando barato, é bom jogador. Não é o mesmo jogador. O que eu vou citar a comparação é melhor do que ele, mas as características são semelhantes à do Aníbal Moreno. O tipo de volante, a idade, o tipo de jogo que ele faz, né? É um primeiro volante que o São Paulo não tinha. Eu não conheço. Desde a lesão do Pablo Maia. O Corinthians tentou contratar Corinthians, Cruzeiro e Vasco ano passado, final do ano passado, não rolou. Então, São Paulo conseguiu agora. Aqui, ó, o Carlos Colli fala... O irlandês eu não conheço também, mas... Norte. O Arnaldo conhece, só o Arnaldo conhece aqui. Conheço, porque ele jogou no Newcastle, que eu acompanho... Ele jogou no Norte a maior parte do tempo, jogou inclusive com o Gabriel Sara, do São Paulo. Fez ótima temporada, aí foi contratado pelo Newcastle, que é o time, um dos novos ricos da Inglaterra. O Newcastle tem 500 jogadores, não o aproveitou, emprestou para o Watford, da segunda divisão ano passado, ele jogou
a temporada toda no Watford, não seria aproveitado no Newcastle nessa temporada, foi emprestado. Ele é mais defensivo ou ofensivo? Então, a característica principal dele é o apoio. Ele tem até a altura, o jeito, a passada, tipo a do Caio Paulista. Só que ele é um jogador estranho, porque ele de fato é ambidestro. Se você pegar qualquer vídeo, qualquer jogo, ele alterna a esquerda com a direita de uma forma que você não sabe se ele é destro. Esse é o ambidestro, né? Muitas vezes ele carrega com a direita, tal, não sei o que lá. Coração valente. Agora, na Inglaterra, você não se cria se você não marcar, né? Porque todo mundo joga com linha de 4. Você tem que marcar. Agora, o cara fala inglês. Jogava naqueles tapetinhos, aquela temperatura e tal. Se o Felipe Anderson está com a questão da adaptação, imagina em Fortaleza, com o Jamal Lewis. Maior setembro de calor de Jamal da história do país. Exato. O Jamal vai se... Puta, cara legal pra tomar uma com ele. Então tá aí. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esses 2 reforços aí. Bons reforços, tá, galera? Empréstimo, com pouco custo. Bons reforços, hein? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Talvez amanhã, hoje à noite, eu faça um vídeo sobre isso. Reagindo. Cara, ontem... o São Paulo não fez um jogo ruim. Um jogo ruim, não. O William Gomes, pra mim, tem que jogar nesse time. Cara, esse moleque aí pode dar muita alegria pra gente e muita grana no futuro, tá? Ele renovou até 2029. Esse boy é embaçado. Esse moleque é embaçado. Agora, o que o árbitro fez com o São Paulo ontem é inacreditável. O cara nem apitou a falta, se é pro lado e pro outro. O Thiago Silva bota a mão na bola e começa a jogar. Isso é absurdo, cara. Isso é um erro absurdo. Então, assim, mas o São Paulo é fraco no bastidor. O São Paulo, eu não tô pedindo, por exemplo, pro São Paulo ser forte, pro São Paulo ser prejudicado, mas que seja justo com o São Paulo. Então, mas é isso. Agora, o São Paulo tá ali brigando pelo G6, continua, né? Cruzeiro, o Bahia, eu acho que foi o Cruzeiro passou à frente do São Paulo, o Bahia não ganhou, então o São Paulo fica em sexta ali. O São Paulo vai brigar com o Bahia e Cruzeiro pra ver quem vai pra Libertadores. Eu acho, né? Vai ser essa briga aí pra ver quem vai pra Libertadores. Desses 3, um não vai. Então, é isso. E o São Paulo prejudicado muito pela arbitragem, na minha visão. E essa parada vai ser muito importante para descansar, recuperar jogador e aí voltar com tudo aí pros próximos jogos. Contra o Galo e depois contra o Cruzeiro. Valeu? É nóis. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião. Todos crescem pra Band Esporte, link na descrição aqui. Valeu? É nóis.